Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Glória a Deus, hein? Que bom, né, irmãos? Quinta-feira, feriado, hein? Para muitos, né? Para mim não tem esse de feriado, não. Todo dia para mim é o mesmo dia. Graças a Deus, né, irmãos? Maravilha, né? Mas quem está de folga hoje aí? Francisco está de folga, né, Francisco? É obrigado a fechar, né? É obrigado a fechar hoje. Mas vamos lá. Nosso trabalho hoje é estudar, né, o capítulo 47, 48. O Data Show está meio bagunçado assim, ó, mas eles vão arranjar até amanhã na sua festa, viu? Eu já pedi o Marlon, porque está bagunçado, ó. Tá. Amém, queridos? Então vamos ler Filipenses, vamos ler Jeremias 47, 48 e vamos aí por parte. Eu estou fazendo com os irmãos, estudando, né, capítulo por capítulo, e divido ele em porções de versículos para tornar o estudo menos maçante. Mas estamos deixando lá na internet, graças a Deus, a Bíblia, no Velho Testamento todo e o Novo Testamento, a partir de Apocalipse, é um bom lugar para a gente procurar saber, né? Se você quiser saber o que é que diz Apocalipse 21, vai lá que está, né? O que quer dizer o Salmo tal? Está lá, e é bacana isso. O capítulo 47, ele é pequeno, 7 versículos, e ele vai falar, traz, na verdade, uma profecia acerca dos filisteus. Deus anuncia, né, por meio de Jeremias, que vai julgar os filisteus e vai destruí-los, né, antes mesmo de Faraó invadir. Porque quem está acompanhando o estudo já viu que Deus avisou, né, para Judá, que agora ele vai enviar o rei da Babilônia, vai enviar Nabucodonosor para invadir o Egito. Só que agora vem essa palavra, né, anunciando que mesmo antes de o rei invadir, de o Egito invadir aquela região, os filisteus vão ser destruídos. É o que Deus está dizendo, né, com muita graça. Aliás, eu falei errado aqui. O rei da Babilônia vai invadir o Egito, né? Então, Deus está avisando para o povo filisteu que isso vai acontecer. Deus está julgando os filisteus. Quem são os filisteus, né? Os filisteus eram um povo que vivia, irmãos, lá na terra de Canaã, né? Você lembra que o gigante Golias é filisteu e ele afrontava Israel. Então eles são inimigos históricos, na verdade, do povo de Israel. Então Deus aqui está declarando que vai julgá-los, né? São conhecidos os filisteus por serem bons militares, habilidades militares, né? Eles produziam armas, lanças. A figura do Golias é um bom exemplo, um soldado gigante que afrontava o exército de Israel, até que surgiu, né, Davi, com muita coragem, cheio do Espírito Santo de Deus, confrontou aquele gigante e ganhando aquela luta, ele teve, na verdade, a vitória sobre os filisteus. Uma vitória temporária, né, porque, na verdade, a gente sabe que os inimigos de Israel, irmãos, eles nunca somem, não sei se vocês notaram, eles param por um pouco, depois surgem das cinzas e se levantam contra o povo de Deus. Você viu aqui o texto falando de Gaza? Hein? Gaza? Existe um lugar lá perto de Israel que chama Gaza? Como é que chama mesmo? Faixa de Gaza. Então os inimigos de Israel não morrem, irmão. Deus falou isso, é o julgamento de Deus contra o seu povo, e ele não muda, Deus não muda a sua palavra. A salvação de Israel só vai surgir no dia que eles aceitarem o Messias verdadeiro. Aí Deus vai fazer daquele povo um povo vitorioso. Mesma forma que ele dava a vitória para o povo de Israel ao longo da Bíblia, eles vão dar agora. Mas precisa reconhecer o Messias, né, irmãos? Eles rejeitaram o Messias, na verdade, né? Quando Jesus veio, eles falaram, caia sobre nós o sangue. Lembra lá? Pilatos no julgamento, tentou de tudo mudar a situação. Eles falaram, não, o sangue dele cai sobre nós. Então está aí o sangue deles em maldição em cima de maldição. Tá bom, então a gente pulou aqui um pouquinho de um paralelozinho só para a gente aplicar na vida diária, né? Mas então agora Deus está dizendo, olha, eu vou destruir os filisteus, e mesmo antes da invasão de Faraó, vocês vão ser destruídos. Deus está dizendo isso, né? O povo vai ser tomado de medo, né? A destruição vai ser enorme, e Deus está declarando o julgamento aqui que seria inevitável. A destruição, nesse caso, irmãos, iminente,
reflete aquilo que nós estamos falando o tempo todo, uma coisa chamada justiça de Deus. Porque aqui fica claro para nós que Deus julga o pecado e as iniquidades de todos os povos, todas as nações, de todas as pessoas, né? Não apenas de Israel, porque nós estamos vendo aqui até então, Deus falando que ia destruir Israel e Judá por causa do pecado deles. Agora Deus deixa de falar um pouco de Israel, vocês estão notando aqui, né? Para vir falar de filisteus no capítulo 47, e depois vai falar de um outro povo, Moabe. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus pune e castiga a minha vida e a sua, Ele também pune e castiga quem faz mal para mim. Olha que bacana, né, irmão? Tipo assim, se você está bengando, prepara que o teu lombo que Deus vai dar no você. Porém, quem te humilhar, quem te maltratar, quem falar mal de você, vai tomar na cara de Deus também. É isso que Deus está mostrando para nós. Até agora, eu vou destruir Judá, eu vou fazer isso. E agora ele parte para os amigos e fala, desculpa, os inimigos deles, né, que é o filisteus, e começa a dizer, vou destruir todos vocês. Né, vocês vão destruir, vão sofrer. Né? E o tom aqui, que Deus está falando assim, que é inevitável, mostra que nenhum poder humano pode salvar o ser humano das mãos de Deus, porque eles fugiram para o Egito quando Deus falou que não era para fugir. Agora Deus está indo lá no Egito e tratando com cada um deles. Então, o que nós estamos aprendendo? Não adianta fugir de Deus, irmãos. Se você tem um caso, se você tem uma questão a ser resolvida com Deus, não importa onde você corra, pode mudar de igreja, pode mudar de rua, pode mudar de casa, pode mudar de nome, pode mudar de identidade, você está marcado, um momento qualquer Deus vai encontrar com você, e vai sentar com você, e vai começar a tratar as suas questões. Deus é assim que funciona, tá? Já o capítulo 48, Deus também dá um tempo, né, de falar no julgamento de Judá e de Israel, e agora ele vai falar do julgamento de Moabe, né? Jeremias está anunciando aqui o julgamento contra Moabe, que aqui está registrado uma nação orgulhosa, idólatra, que se achava poderosa, né? E ele está falando de cidades como Nebo, Kiriataim, todas elas seriam destruídas. E Deus aqui está condenando a confiança de Moabe em sua riqueza, seus ídolos, declarando que a nação será humilhada, será envergonhada. Quem era Moabe? A gente precisa saber. Claro, né? Nesse tempo, um inimigo, né? Um inimigo de Israel, né? Que de alguma forma agora está recebendo o julgamento de Deus. Mas a gente sabe que eles eram, os moabitas, descendentes de Moabe, que era filho de Ló, que nasceu de uma relação de incesto lá atrás. Lembra lá? Ló, logo depois que a mulher dele morreu, aconteceu um incesto logo depois. Aí nasce Moabe. Então esse é o Moabe, né? Filho de uma das filhas com o pai. E nesse caso, vale lembrar também que Moabe não é como os filisteus. Os filisteus eram sempre lembrados como um povo militar, poderoso, ruim e inimigo de Israel. Já Moabe, ele é citado em vários momentos da Bíblia, e inclusive tem uma mulher na Bíblia, que muito abençoada, que é de Moabe. Quem lembra dela? Ruth. Então, só para os irmãos verem uma diferençazinha, que Deus está punindo Moabe aqui, mas é um pouco diferente dos filisteus, que sempre aparecem como gente má, gente ruim, e querendo destruir o povo de Israel. Então, Deus permitiu aí que Ruth aparecesse até na linhagem de Jesus, e era uma moabita. Então, há uma visão, a gente tem que entender os dois lados, para não entender que todo mundo que Deus pune é muito amaldiçoado por Deus e não tem uma raiz que preste nem nada, tá? Então você vai encontrar Moabe em vários momentos, mas eu fiz questão de pegar aí que Ruth, uma grande mulher, né, uma tremenda mulher, um exemplo de mulher estrangeira que preferiu ficar sem marido a vida inteira, porque na verdade quando ela resolveu seguir a sua sogra, ninguém estava garantindo para ela que ela ia ter marido não. Mas ela abandonou a vida, a viuvez, mesmo nova, foi honrar a sogra, e Deus aí honrou essa mulher estrangeira, de Moabe, né? Ou seja, mais uma para a gente pensar como é que Deus é bom, mais uma mulher de fruto de incesto, porque lá atrás, né? Não importa quantos anos para trás, ou quantas gerações para trás, é filha de Ló.
né, de Ló com a sua filha, né, um incesto. Porém, Deus é tremendo para consertar as coisas, irmãos, que as nossas gerações passadas fizeram errado, porque muitos crentes ficam pensando assim, no trem errado que meu avô fez, meu bisavô, por favor, tá? Você lembra que eu falei na minha oração sobre a gente perder a religiosidade? A gente precisa largar um pouco a raiz de religiosidade que nos afasta de Deus, ou da bondade de Deus, melhor dizendo. Aqui é um exemplo, tá? Se você nunca percebeu, Moabe é descendente de Ló, com a própria filha de um incesto, pecado terrível, porém, cá na frente nasce uma filha de Moabe, uma moabita, que é Ruth, se tornou uma mulher honrada, porque Deus viu a escolha dela. Então, as suas escolhas podem te tirar das maldições de família, ou pode te manter nas maldições de família se você escolher errado. Essa é a grande verdade que a gente está aprendendo no estudo da Bíblia, né? Eu fico até pensando, o ano que vem nós vamos encerrar esse estudo da Bíblia. Poxa vida, viu? Quanta coisa profunda que a gente está vendo de estudar a Bíblia, né, dessa maneira, tá bom? Então guarda isso, né? Então essa passagem ensina que nenhuma nação fique isenta do juízo de Deus, né? E principalmente quem se exalta, no caso dos moabitas que se exaltaram muito. Mas guarda isso, que é muito importante a gente lembrar da bondade de Deus com Ruth, fazendo dela, né, uma grande mulher que tornou-se aí, né, de alguma forma, quem veio lá no futuro gerar Davi, que veio gerar Jesus. Depois, o verso 11 ao 17, irmãos, vai deixar para nós o registro da arrogância e da segurança que Moabe tinha. Então você vê que Deus, irmãos, pune alguém, Deus não tem pressa em punir, não. Deus vai guardando a iniquidade, a maldade, e num tempo determinado Ele vai e pune. Por isso que a gente tem que ter muita paciência, né, para caminhar com Deus, porque talvez você está lutando para servir a Deus, sendo justo, sendo honesto, e não está vendo resultado agora, mas talvez os seus filhos, seus netos, vão colher o resultado da sua escolha hoje. Nem sempre nós vamos colher o que plantamos, sabia? Tem planta que tem coisa que você planta e você nunca vai colher. Tem um vizinho nosso aqui, que é o Quintão, né, muito rico. Ele mudou uma plantação de café por um tipo de planta, não sei se é mogno, não sei lá o que é, que ele mudou, foi mogno, né? E aí todo mundo começou a comentar, criticar, porque estava largando algo que produzia, por algo que vai demorar muito a produzir. Aí ele falou, eu não estou plantando isso para mim, eu estou plantando para os meus netos. Tá vendo, irmão? O cara, mas ele está deixando uma benção, foi isso mesmo, né, irmão? Então isso é mogno mesmo, né? Então ele substituiu a plantação de café. Eu conheci que eu fui lá. Chamou os pastores para comer na casa dele. Foi uma beleza, um banquete. Cara muito rico. Tirou os cafés e foi colocar a planta que ele não vai colher. Que vai colher é neto dele. Porém, assim, talvez a sua vida com Deus hoje é uma vida pesada, uma vida de luta. Você não está vendo resultado. Calma, rapaz. Você está plantando, seus filhos vão colher, seus netos vão colher, bisneto, né, lá para trás. Então a gente vê isso na palavra de Deus e isso nos alegra o coração. Agora Deus então está percebendo que a arrogância e a segurança que eles tinham na própria força é um problema. Deus chega a falar, comparando Moabe com o vinho que nunca foi derramado de uma vasilha para outra, permanecendo na comodidade. Tá? Quando esse texto vai dizer essas coisas aqui, Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, olha aí, como o vinho sobre resíduos, nunca foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o exílio. Deus tinha mandado eles saírem dali e ir para o exílio. Ele ficou quietinho, Moabe, no lugarzinho dele. E Deus está falando agora contra a comodidade. Quando vai falar assim, que é um vinho que nunca foi mudado de lugar, nós brasileiros não somos de beber vinho, e para nós é até pecado beber vinho, né, porque os vinhos nossos aqui são maltratados, mas a cultura de Israel bebia vinho, então por isso que a Bíblia fala naturalmente de vinho, mas o vinho bom não é aquele vinho que fica guardado, né, irmãos? O vinho bom é qual? Aquele que você pega ele e bebe, ué. Você deixar o vinho lá 300 anos não beber dele, poxa vida, ele vai ser bom para quem? Para quem beber dele. Para quem tirar ele beber, não é assim? O vinho, quanto mais envelhecido, melhor. Então, está dizendo aqui que Moabe é aquele vinho que nunca foi tirado do lugar, da vasilha. Está falando aqui de zona de conforto, de ficar quietinho no lugarzinho. Então, irmãos, é preciso entender que Deus aqui está falando sobre ficar na zona de conforto. A maioria de nós prefere a zona de conforto, não mudar, não caminhar, não andar. E nesse caso, Deus então está dizendo para eles, né, e esse ensino é muito importante para nós, né, que Deus está prometendo derramar eles, tirar eles do lugar, quebrar a falta de segurança. Esse cara quietinho, escondidinho, né, para não ser
para não ser abatido, né, e nem sofrer nenhuma consequência. Então a gente precisa entender o que Deus está querendo dizer, né, que vai tirar eles desse lugarzinho, essa zona quietinha, zona de conforto. Ou seja, Deus está desafiando eles à mudança, né, irmão? Está desafiando a mudar, a ter coragem, a enfrentar, né? E, de certa forma, Deus pode estar nos chamando também nessa noite, irmãos, a sair da zona de conforto e começar a não concordar com coisas erradas, com o pecado da nossa vida, com as coisas erradas que a gente faz. Deus está talvez nos chamando aqui para tomar uma atitude. Opa, não conforma, não. Vamos caminhar, vamos andar, vamos crescer. Às vezes a gente é acomodado com a maldade ao nosso redor, irmãos. Às vezes a gente vê a maldade acontecendo no nosso redor, a gente não comove. Às vezes a gente está vendo as pessoas indo para o inferno, a gente não comove, a gente não abre o coração, não abre a mente, não fala de Jesus. Isso é zona de conforto. Se aquele vinho que está quietinho, sabe aquele crente que tem 30, 40, 50 anos que é crente? Na dele, quietinho, nunca envolve, nunca está junto, nunca vai para frente, nunca confronta o mundo espiritual. É isso que nós estamos aprendendo aqui, sabe? Esse vinho que nunca foi mudado de uma vasilha para outra, né? A gente precisa aplicar isso na vida. O 18 ao 28, nós vamos ver aí Deus ainda falando, né, de Moabe, falando da ruína, da humilhação que eles iam passar. Então Deus está escrevendo os detalhes, como é que seria, né? Prevendo que a cidade orgulhosa, o povo seria derrubado, né? E esse bloco todo está destacando o quê? Que apesar de Moabe ter ficado quietinho no seu lugar, confiando na própria força e na própria segurança, agora Moabe está diante de um julgamento e vai ter que tomar uma posição, não tem como fugir. A gente pode fugir de responsabilidades espirituais, a gente pode fugir de muita coisa, irmãos, mas a gente não consegue fugir das consequências daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Guarda isso. Tá, irmãos? A gente pode até pensar, mas a gente não consegue fugir. A gente foge de compromisso, a gente foge de atitude, a gente foge de escolha, a gente foge de mudança e fica quietinho na nossa. Mas não tem como fugir das consequências disso, de não escolher ou de ficar quieto, de não agir, de não tomar atitude. Por isso que a gente está trabalhando, né, para sermos uma igreja que ora com sinceridade, uma igreja que busca a Deus, uma igreja que tem temor de Deus, uma igreja que busca amar o outro sem julgar. A gente julga muito, irmão, o ser humano é muito bom para julgar, né? Então a gente está trabalhando para nós sermos uma igreja assim, que ama, né, que trabalha bem para o outro, para te abençoar, para te levantar e não te derrubar. Por quê? Porque a gente entende que é muito fácil a gente ficar quietinho no nosso mundinho, tranquilo, e achar que está bem, quando na verdade não está. E aí não tem como fugir das consequências das nossas escolhas, irmãos. Eu quero fazer parte de uma igreja viva e poderosa. Amém, queridos? Uma igreja viva e poderosa, uma igreja que ama, uma igreja que cuida, uma igreja que tem o prazer de ver o caído levantado, né? Ver a pessoa que está mal ficar bem, né? Então, para isso a gente tem que sair, né? Tem que ir para frente, né? E aí, nesse caso, né, desse 18 ao 28, Deus está exortando o povo a reconhecer a inutilidade de confiar em si mesmo, na sua própria força, ficar quietinho no seu lugar, né? Então, é um chamado para abandonar a autossuficiência e se voltar para Deus. A autossuficiência é aquilo que a gente pensa assim, né, eu não preciso de ninguém porque eu tenho tudo, eu posso. Né? Às vezes a gente confia na própria saúde, no trabalho, na inteligência própria, na capacidade que tem, intelectual. Então a gente começa a confiar muito na nossa suficiência e vez por outra Deus nos coloca numa situação que o que a gente tem não pode nos ajudar. Aí entra a fé. Mas a gente precisa entender que a confiar em nós mesmos e não confiar em Deus entristece o coração de Deus e coloca a gente, né, em dificuldade, tá? Alguns momentos, né? Isso é muito importante a gente pensar nisso. Do 29 ao 39, a gente vai ver agora uma coisa muito bonita que nós estamos vendo em Deus, que Deus é tão perfeito que quando você erra, Ele te pune, mas Ele nunca te pune para te matar e te destruir. Ele sempre castiga a gente, mas já com um plano de demonstrar o seu amor, o seu cuidado. Então, embora ele seja juiz, ele também vai expressar dor pela destruição de Moabe. E eu acho engraçado que toma um punhado de versículo aqui, Deus falando, né, da dor que ele vai sentir, né? É incrível, né? Ele vai mostrar, ele chega a dizer assim, verso 31, olha, por isso gemerei por Moabe, olha para você ver, verso 31, por Moabe eu grito, pelos homens de que eres, lamento, choro maior
do que o de Jazer te chorarei, ó vindima. O que ele está dizendo, irmão? Deus acabou de falar que vai detonar, mas ele está falando que chora e grita de dor pelo sofrimento que ele vai ver. Então, quando você encontrar alguém postando na internet, detonando Deus, falando por que Deus deixa o povo da África passar tanta fome, por que Deus deixa a guerra, Deus deixa aquilo, está aqui um exemplo, irmãos. Deus chora e Deus sofre quando ele vê alguém sofrendo. Amém, queridos? Vou ler outra vez para você ver, ó. Verso 31. Por isso gemerei por Moabe eu grito. 32. Com choro maior do que o de Jazer te chorarei. Está vendo, irmãos? Ele está dizendo aqui a dor e o sofrimento dele de ver Moabe sofrendo. Então, quando Deus deixa o mal acontecer, não pensa que Deus fica alegre fazendo festa, porque não fica. Então, aqui a gente vê o caráter de Deus, irmãos. Esse 29 ao 39 reflete o caráter de Deus, que Deus deseja que todos se arrependam e sejam salvos, e quando Ele tem que punir alguém, o coração de Deus sofre. Então, não pensa que Deus é ruim. Deus não é ruim. Só que Ele consegue ser justo ao ponto de ver a gente levando a pancada e fica na dele, ainda que ele chore. Então, se a gente quiser, meus irmãos, agradar a Deus, vamos fazer coisa, né, que agrada a Ele. Amém, queridos? Que na sua oração, quando você for fazer antes de dormir, você começa a falar: Deus, eu quero te agradar, eu quero alegrar o coração do Senhor. Eu não quero que o Senhor fique triste comigo, né? Não quero que o Senhor fique triste com as minhas atitudes, eu não quero que o Senhor fique triste com o meu coração, não quero que o Senhor fique triste comigo, me ajuda, porque a gente sabe que Deus se entristece, e se entristece muito ao ponto de chorar e de gritar. Você que gosta de conhecer a Bíblia a fundo, marca lá, tá? O 48, 31, 32, para você ver que não é o pastor de Gá que está inventando, né? Que é Deus dizendo o quanto que ele sofre quando ele vê o povo sendo punido por ele, tá, irmãos? Guarda isso. Quem está punindo Moabe é Deus que está castigando. Então a gente pode saber disso, né? Quando a gente vê uma chuva que cai e mata aquele tanto de gente que matou aqui em Patinga, quando a gente começa a ver os desastres naturais acontecendo, isso é Deus, irmãos, é a mão de Deus, né? A Covid matou tanta gente, até hoje não sai da cabeça tanto que Covid matou, né? Mas a Covid está matando ainda, tá? Ainda está tirando vidas, só que a gente brinca, né? Está tendo alguns surtos em alguns lugares, então a gente vê que é Deus. Mas será que Deus ficou alegrinho morrendo tanta gente? Será que ele ficou alegre, irmãos? Né? Não ficou, é o que nós acabamos de ver. Verso 40 a 47, e aí a gente vai encerrar. Aqui está falando da restauração futura. Deus termina depois de tudo, né, que ele disse, ele descreve que depois de tudo ele vai restaurar Moabe. Ele vai levantar a nação, né? Ele vai levantar esse povo outra vez. Isso aqui a gente vê o quanto que Deus é bom, né? O quanto que ele ama. Assim como em outras profecias, né, a destruição de Moabe aqui é acompanhada pela promessa de restauração, demonstrando que o propósito final de Deus nunca foi a destruição, e muito menos, né, que o povo venha sofrer, mas sim o propósito de Deus é a redenção, né, é restaurar o seu povo. Olha o último versículo 47. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. E aí o livro vai terminar assim: aqui termina o juízo de Moabe. O juízo é o quê? É a sentença que Deus está dando. Porém, Deus termina a sentença dizendo: eu vou restaurar Moabe um dia. Né? Um dia eu vou restaurar Moabe. É igual ele falou que vai restaurar Israel também um dia. Né? Um dia vai restaurar. Amém, queridos? Para concluir, agora agarrou? Você passa para mim, irmã, fazendo favor? Para concluir, os dois capítulos ilustram, né, o julgamento de Deus sobre essas nações vizinhas, que são os filisteus e os moabitas. Eles estão sendo punidos pela arrogância, pela idolatria e também pela oposição ao povo de Deus. Eles foram mal para o povo de Deus, agora estão recebendo pagamento. Existem uns versículos na Bíblia que falam, né, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né, para a gente nunca levantar contra o irmão. Por quê? Porque Deus guarda com muita paciência a maldade que a gente fez para depois dar para nós o fruto do que a gente fez. Então é isso que nós estamos vendo aqui, né? Deus está destruindo por causa da arrogância própria, por causa da idolatria e também porque eles foram contra o povo de Deus, né? Mas também, ao mesmo tempo, a gente vê o caráter de Deus revelado quando ele é justo em julgar o pecado, mas ele é compassivo para prometer também que vai restaurar. Ou seja, ele está mandando a destruição e já está falando: eu vou restaurar no futuro, né? A mensagem central, então, é que nenhuma nação ou pessoa está além do alcance da soberania de Deus, né?
e que confiar nas ídolos, nas riquezas, na própria força, é fútil diante do julgamento de Deus. Então a mensagem central é essa, tá, irmãos? Se a gente falar só isso aqui, podia ir embora, ó. A mensagem central é: nenhuma nação, nenhum indivíduo está além do alcance da soberania de Deus. E se a gente não abrir o olho, ele nos alcança. Em algum momento ele vai nos alcançar e vai dar para nós o pagamento das nossas ações, das nossas atitudes. Julgamento ou restauração, né, irmãos? Punição ou redenção é o que ele vai dar para cada um de nós, né? Eu entendo que cada dia, na verdade, é fruto, né, das nossas escolhas e também da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, né, que não deixa a gente destruir, não nos destrói antes de oferecer para nós uma palavra de restauração. Imagine se todo o erro que a gente cometesse, Deus mandasse fogo do céu, igual foi lá no Velho Testamento, destruísse, hein? Hein? Se Deus fizesse isso hoje, onde é que você estaria? Para e pensa. Fosse colar no Velho Testamento, hein? Ofereceu fogo estranho, queimado, fumegado. Levantou contra Moisés, o líder. Imagina se fosse colar. A terra abre, engole todo mundo que levantou contra ele. Misericórdia. Já imaginou, irmão? Então, eu entendo isso aqui, que o dia de hoje é fruto da misericórdia de Deus, da chance que ele me dá de restauração no futuro, né? Porque se ele fizesse com aquela época, poxa vida, né? Bobeou aqui, fogo te comeu, né? Ia ser uma nação bem purificada, ia ser uma terra bem purificada, não seria? Hein? Seria. Né? Mas aqui nós estamos vendo que Deus guarda, com paciência ele anota, e um dia ele visita a nossa iniquidade, ou a nossa bondade. Amém? Vamos encerrando? Vamos orar então, e vamos agradecer ao nosso Deus por esse momento. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos, porque a tua palavra, mais uma vez, nos mostra que o Senhor está atento às nossas ações, e o Senhor traz tanto julgamento como restauração. Nós queremos provar da restauração do Senhor, entregando o nosso coração à tua vontade e pedindo a ti por nossas vidas. Obrigado mais uma vez, aplica a tua palavra ao nosso coração, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser, 19h30. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.